guarda-te, que não te esqueças de Deus. Vamos ler o texto bíblico da palavra do Senhor, que se encontra em Deuteronômio no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 6, versículo 5, e o versículo 10 até o versículo 13, a primeira parte. Então, prestem atenção à palavra do Senhor e nós vamos ouvir com atenção o que Deus tem a nos falar. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grande e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Ó Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir o teu alerta aos nossos corações e que o Senhor nos faça assim compreender, em nome de Jesus. Amém. Guarda-te que não te esqueças de Deus. Através de Moisés, Deus se dirige ao seu povo Israel, apresentando-lhe os princípios básicos a serem ensinados aos filhos e às futuras gerações, mostrando que a obediência à sua palavra é o segredo da vitória em todas as áreas da vida. Observe o versículo 1, quando diz: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor teu Deus para que ensinasse aos teus filhos para cumprir na terra. E este ensino vem seguido de uma séria advertência da parte do Senhor, que não pode, em hipótese alguma, ser ignorada. Guarda-te que não te esqueças de Deus, ou guarda-te que não te esqueças do Senhor. Atenta para não esquecer. Esquecer, tirar da memória, fugir, deixar de lado por completo. Não é possível esquecer. Mas acontece que toda vez que o homem esqueceu de Deus, trilhou caminhos de derrota. Seja derrota moral, material, mas principalmente a derrota espiritual. Toda vez que o homem se esqueceu de Deus, caiu em desgraça.
porque sem Deus não somos nada. O salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Na tradução da NVI diz: sem mim vocês não podem fazer coisa nenhuma. Ou seja, sem o Senhor nós somos elementos sem noção da vida, sem condições de agir, sem direção. Porque muitas vezes nós não percebemos como Deus age. O agir de Deus é tão sensível, tão maravilhoso, tão precioso, que sem que nós percebamos, Deus está cuidando de nós, está nos dando direção. Se isto acontece muitas vezes quando nós esquecemos dele, quando negligenciamos, imagine quando a nossa comunhão é íntima com Deus, a maneira como ele nos conduz e nos dirige. Mas só que à medida que nós nos esquecemos do Senhor, nós nos tornamos insensíveis, incapazes de perceber as suas advertências, os seus alertas, e somos incapazes de gozar das suas bênçãos. Na história do seu povo, nós podemos ver o esquecimento de Deus. A história de Israel está marcada pelo constante esquecimento de Deus. Se você analisar todo o Velho Testamento, a história de Israel, nós vamos observar sempre um ciclo vicioso. Deus escolhendo, Deus abençoando esse povo, e esse povo se esquecendo de Deus, buscando outros deuses, caindo em idolatria, fugindo da presença do Senhor, escondendo-se da presença do Senhor. Antes mesmo que deixasse o cativeiro egípcio, por exemplo, o povo já não conseguia manter na memória os grandes feitos do Senhor no Egito. As pragas, os milagres feitos por Deus, a maneira maravilhosa como Deus resgatou o povo. Primeiro, como Deus ouviu a oração, depois de 400 anos de cativeiro, de sofrimento, Deus ouviu a oração, mandou Moisés para resgatar o povo. Ali Deus demonstra todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua soberania. E então resgata o povo com poder e graça. Mas mesmo assim, o povo começa a reclamar, a murmurar, a relembrar o passado. Moisés e Arão tiveram que suportar toda a incredulidade de um povo que, embora gemendo, mas ele preferia a escravidão egípcia, esquecendo do cuidado de Deus. A travessia do Mar Vermelho. Diante do primeiro obstáculo que encontraram, eles ali presos, o exército vindo, já começaram a reclamar. Observe em Êxodo capítulo 14, versículo 11. Foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto. Estava no início da caminhada, no início da jornada. Estavam ainda comemorando, poderiam estar comemorando a liberdade, poderiam estar louvando ao Senhor. Mas diante da primeira ameaça do inimigo, não confiaram no poder de Deus. Já foram logo reclamando, foram logo blasfemando, porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto. Nem mesmo a provisão de água, do pão, da carne, do maná, fazia com que o povo permanecesse firme nas promessas de Deus, sem dele se esquecer. A simples ausência temporária de Moisés era suficiente para surgir um bezerro de ouro. Quando Moisés sai para receber os mandamentos do Senhor, e quando volta encontra o povo fazendo festa, adorando um bezerro de ouro. Haviam em pouco tempo esquecido completamente de Deus. Mas também podemos observar o esquecimento de Deus em toda a história humana, não só na história judaica, mas na história humana. Desde a criação do mundo, a história nos mostra que o homem é sempre propenso ao esquecimento de Deus. Adão e Eva foram cercados de todos os privilégios e cuidados de Deus. Mas diante da interpretação dada pela serpente, esqueceram-se de tudo o que o Senhor lhes falara.
tornando-se presa fácil às insinuações de Satanás. Sempre que nós nos esquecemos de Deus, Satanás tem um campo vasto para trabalhar, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa alegria, para destruir a nossa esperança, para destruir a nossa convicção de fé. Não podemos vacilar. Os irmãos de José também se esqueceram do temor devido a Deus quando venderam seu irmão como escravo. E depois tentaram corrigir o erro, mentindo ao seu pai, dizendo que uma fera selvagem havia devorado o seu irmão, conforme lemos em Gênesis 37. Sansão foi outro que se esqueceu de Deus quando, incumbido de libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus, se deixou trair por uma mulher, colhendo como consequência morte trágica, mesmo vingando-se dos seus inimigos, conforme lemos em Juízes 16. Davi esqueceu-se de Deus quando, atraído pela sensualidade de Batseba, cometeu com ela adultério e depois, para corrigir o seu erro, comete homicídio, provocando a morte do seu esposo e depois uma série de outros equívocos. Muitos reis de Israel também se esqueceram de Deus. A história de Israel mostra muitas vezes reis que temeram a Deus, que foram bênçãos nas mãos de Deus, que fizeram conforme o Senhor, que andaram conforme os caminhos do Senhor. Mas temos muitos que simplesmente desprezaram o Senhor. E até aquele que nós conhecemos que morreu sem deixar de si saudade. Ninguém nem lembrava dele, de tão mal que foi, de tão esquecido que foi de Deus. Todos eles não ficaram impunes, sofreram as consequências dos seus erros, dos seus equívocos e principalmente do seu esquecimento de Deus. O profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 6, ele fala daqueles que deixam de seguir ao Senhor, dos que não buscam ao Senhor e nem sequer perguntam por Ele. E nós temos pessoas dessa maneira, não buscam ao Senhor, deixam de servi-lo, nem perguntam por Ele sequer. E como está o esquecimento de Deus hoje? Como está na época em que nós vivemos? Sem dúvida, nós vivemos num tempo de total esquecimento. Nós temos o lado incrédulo, o lado que não crê em Deus, o lado que blasfema de Deus, o lado que não quer nem se lembrar, nem pensar que existe Deus. O grupo dos blasfemos, dos blasfemadores, dos deturpadores da palavra do Senhor. Mas nós temos no meio do povo de Deus aqueles que, mesmo sabendo que precisam buscar ao Senhor, não fazem, não buscam o Senhor. Nunca os homens se esqueceram tanto de Deus como em nossos dias. As religiões que se proliferam a cada dia tomam o lugar de Deus. Nós temos muitos religiosos. Nós temos muitas pessoas valorizando a igreja. E muitos líderes vão para a minha igreja, que lá nós temos oração de poder, lá nós temos bênçãos. Vão para a minha igreja porque lá funciona, lá desce fogo do céu. Deveria descer para consumir tanta hipocrisia, tanta idolatria. Porque há muitos que estão adorando a igreja, há muitos que estão adorando o seu líder religioso. Há muitos que estão exaltando o seu líder religioso, mas a glória e a honra pertencem a Deus e tão somente a Ele. A honra e a glória, tudo é dele, é para Ele, é por meio dele e é para Ele. A Ele seja dada toda a glória, diz o apóstolo Paulo. Há um culto maior ao líder religioso do que a Deus. Tem muitos que, quando falam no seu pastor, no seu líder, falam como se estivessem falando de um Deus entronizado. Falam com muito mais temor, com muito mais respeito do que quando falam no verdadeiro Deus. Isso é idolatria.
O que é idolatria? É colocar algo em lugar de Deus. Seja para adorar, seja para, como diz outro, venerar, que é a mesma coisa. Seja para prestar a honra, a glória. Tudo aquilo que nos descentraliza de Deus, que nos tira o foco, que nos tira a visão de Deus, é idolatria. Haja cuidado que você não seja tido como mais um idólatra. Amar o seu pastor, amar o seu líder, considerá-lo é um dever. Adorá-lo, torná-lo Deus, não. Isso não dá. Continuando a sua obra do engano, do engodo, de mentira, Satanás oferece as mais diferentes opções ao homem de vida, seja a vida religiosa, seja a vida secular, a vida material. Satanás está colocando opções para todo gosto. Ah, você quer ser ateu? Está do meu time. Você quer ser religioso? Eu vou fazer um meio com que você pense que é cristão, pense que é salvo. O diabo tem as suas artimanhas e nos lança essas artimanhas. Precisamos ter cuidado. Uma das afirmações que nós vemos nos nossos dias, o homem precisa descobrir o Deus que há dentro de si. Ou seja, cada um é um Deus. Deus formou o homem com essa capacidade, mas na verdade foi isto que Satanás disse a Eva lá no Éden. Não é assim que Deus disse? Ah, Deus sabe que no dia que você comer, vai ser igual a ele. E na verdade Eva comeu e não se tornou igual a Deus. Mas o diabo tem colocado na mente dos homens de que o homem tem um Deus dentro de si capaz de formar a sua divindade. E com essa ideia de que cada um tem um Deus dentro de si, tem muita gente adorando uma árvore, porque acha que ali tem um Deus. Há muitos cultuando os seus antepassados e não cortam uma árvore, porque aquela árvore pode ser o seu pai, o seu avô, que não pode maltratar um animal, não é pelo respeito que tem o animal, mas é porque ali pode estar o seu pai, o seu avô, o seu tio. Onde está isso na Bíblia, queridos? Onde nós encontramos isso na palavra de Deus? Em nenhum lugar. O texto que nós lemos aqui diz: o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E Jesus confirmou isso nos seus ensinos. De que o amor a Deus é indiscutível e nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Nesse distanciamento de Deus, nós vemos uma humanidade cega, esquecida de Deus, escravizada aos engodos e mentiras de Satanás. Como lemos em Deuteronômio 11:14, deixando de observar os preceitos do Senhor, deixando-se exaltar o coração. A glória está sendo pessoal. Crê em tudo que ouve, mas não crê em Deus. Crê em tudo que está diante, está sempre buscando novidade, buscando coisas novas, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, tendo comichão nos ouvidos, buscando coisas diferentes, mas não busca o essencial, que é a comunhão íntima com o Senhor. Concluindo então essa reflexão, queridos, nós vemos que a experiência humana, ela tem comprovado, cada um na sua experiência pessoal tem comprovado que toda vez que nós nos esquecemos de Deus, nós colhemos fracasso, colhemos derrota. Toda vez que nós desprezamos a Deus e queremos fazer a nossa vontade como nós queremos, nós somos derrotados, seja moralmente, seja materialmente e, sobretudo, espiritualmente. Quando nós somos derrotados espiritualmente? Quando perdemos a alegria da salvação, quando perdemos motivação para priorizar a Deus em nossa vida, quando perdemos a motivação de nos entregarmos, de nos consagrarmos. Vimos na mensagem matinal que nós precisamos endireitar as nossas veredas, a vereda da santidade.
Como está a nossa santidade, nossa santificação diante do Senhor, a nossa separação do mundo para Deus, como está a nossa vida diante do Senhor. Para que uma vez com a vida santificada, possamos ter a alegria de consagrar a nossa vida ao Senhor. E nós vimos como é essencial a oração e a Bíblia. A vereda da oração, a vereda da Bíblia, esse quadrado, essas 4 coisas importantíssimas, para que nós possamos manter a nossa mente diante do Senhor. O profeta Jeremias diz: eu quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. O que é que me traz esperança? É a comunhão com meu Deus a cada dia. Eu não posso esquecer disso de maneira nenhuma. Os israelitas, eles pereceram no deserto, não alcançando a terra da promessa. Por quê? Porque se esqueceram de Deus. A sua história foi sempre de esquecimento. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. Por quê? Se esqueceram das palavras do Senhor. Sansão perdeu a força, perdeu a visão e, consequentemente, a vida. Por quê? Se esqueceu de Deus, se deixou seduzir pelo pecado. Davi teve que conviver com os dissabores da desunião familiar, as brigas familiares, desrespeito familiar, morte do seu filho e tantas coisas que ele teve que experimentar como consequência do seu esquecimento, mesmo que temporário, de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não que ele fosse perfeito, mas porque havia em Davi o sentimento de que Deus era prioridade na sua vida. E mesmo quando cometia pecado, quando agia contra Deus, se derramava diante do Senhor, clamava pelo perdão e encontrava nele a paz que excede a todo o entendimento. Em Jó, no capítulo 8, versículo 13, nós lemos: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, a esperança do ímpio perecerá. Queridos, em toda a palavra de Deus nós encontramos promessa do Senhor sobre o fim trágico do ímpio. O que é o ímpio? Aquele que não é pio, não é piedoso, não tem o seu sentimento de Deus, tem um sentimento anti-Deus. E a promessa do Senhor é que o ímpio irá perecer na sua impiedade, no seu distanciamento de Deus, na sua incredulidade. Ou o homem se volta para Deus, ou seu fim é a morte eterna. Como está o seu relacionamento com Deus? O salmista, no Salmo 9, versículo 17, ele afirma: os ímpios irão para o Seol. No Velho Testamento, a linguagem Seol significa inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Cuidado, nações comunistas, nações ateias, nações anticristãs. Olha o que a Bíblia diz a respeito de vocês. Os ímpios irão para o Seol. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. O pecado não tem o poder de nos tirar das mãos de Jesus. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então o pecado não tem poder de nos tirar das mãos de Jesus. Mas o pecado tem o poder de tirar o brilho da nossa vida cristã. Quanta gente que não reflete Cristo na sua vida, mesmo se dizendo cristã, perdeu o brilho. Por que perdeu o brilho? Porque esqueceu-se de Deus. Esqueceu da sua comunhão com o Senhor. Não tem alegria em cultuar a Deus. Não tem alegria em empreender. Eu não uso a palavra gastar nesse sentido, porque não é gastar tempo com Deus. Com Deus não se gasta tempo. Com Deus se empreende tempo. Então, vidas tristes, que não têm paciência de ficar uma hora de culto participando, porque dá frenesim, dá angústia, não pode. Desliga. E quanta gente tem perdido a bênção de poder ser edificado com a palavra do Senhor. Então o pecado não tem poder de tirar das mãos de Jesus, mas tem poder de tirar o brilho. Tem o poder de tirar o gozo da presença de Deus.
Não existe coisa mais triste em nossa vida do que a ausência do Senhor. Não sentir a presença, não sentir a alegria da presença do Senhor. A alegria da salvação. O salmista clamou ao Senhor: volta a dar-me a alegria da salvação. Ele havia perdido. O pecado não tirou a vida de comunhão com Deus, não tirou a sua vida em Deus, não lhe tirou o privilégio de ser um homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado tirou a sua alegria, tirou o brilho da sua vida. E então ele clama ao Senhor: volta a dar-me a alegria da tua salvação. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ouve, povo de Deus. Ouve, filho do Deus eterno. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, de todo o coração e alma. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor, o teu Deus. Guarda-te, fica atento, tenha cuidado, porque o esquecimento de Deus causa derrotas desastrosas na vida. E você e eu não estamos imunes. Nós podemos ser vítima das ciladas do inimigo, negligenciando a comunhão com o nosso Deus. Vamos orar, queridos? Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e vamos trazer à memória sempre aquilo que nos pode dar esperança. Vamos orar. Querido Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Faze com que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos estejam atentos, que nós possamos, Senhor, compreender a Tua palavra, os Seus ensinamentos, possamos guardar os Teus ensinamentos, possamos lembrar sempre do Senhor, jamais nos esquecermos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus e nós Te louvamos por isso. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos o privilégio, Deus, de estarmos na Tua presença através da jornada de oração, da Junta de Missões Nacionais e através da jornada de oração da Tua Igreja, que faremos nesta semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amoroso Pai, que as doces consolações do Seu doce Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até a volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em cujo nome oramos e agradecemos. Amém e amém. Boa noite, amados. Tenham